clorofilados, porque eles não possuem clorofila. Por muito tempo, os fungos foram considerados plantas, mas, posteriormente, após alguns estudos, os cientistas descobriram que os fungos não possuem clorofila, portanto, não podem ser considerados plantas. Outra característica fundamental seria que muitos fungos podem ser unicelulares, sendo que a maioria são pluricelulares. Ambos vivem em ambientes úmidos, ricos em matéria orgânica, pois, como eles são organismos heterótrofos, eles precisam de um ambiente para se alimentar. Então, a alimentação deles ocorre por absorção. Dessa forma, um ambiente úmido e orgânico pode oferecer esse composto. Por essa razão, eles são decompositores da matéria morta. Os fungos, eles são ecologicamente muito importantes para o meio ambiente, pois eles devolvem toda essa matéria orgânica aos seres vivos. E a partir daí se desenvolvem outros seres vivos e ocorre o ciclo da vida. Vamos ver os fungos unicelulares, mais conhecidos como levedos. Apresentam apenas um núcleo celular, são extremamente simples, unicelulares, sendo que a maioria deles é utilizado na fabricação de cervejas e vinhos, pão de massa sovada, devido a essa ação de fermentação que eles acabam realizando de acordo com o meio onde eles estarão. Aqui nós temos uma imagem representando o fungo, como ele é um ser unicelular, utilizado aí para fazer pão, cachaça, cerveja, vinho e por meio do processo de fermentação. A reprodução deles é simples, por brotamento. Aqui na imagem a gente pode ver um fungo já originando o outro, por brotamento. A principal obtenção ali na alimentação deles é a glicose, onde por meio da ação da açúcar, da glicose, eles acabam liberando o álcool e o gás carbônico, que é o resultado da fermentação. Então aqui o pão, o vinho, só para representar. O corpo dos fungos, no geral, é composto de hifas. Então, os fungos unicelulares têm um corpo simples, sendo que as formas pluricelulares têm esse corpo composto de hifas. As hifas são estruturas que servem para a alimentação, nutrição do corpo do fungo. Então aqui nessa imagem a gente percebe que a parte de baixo aqui tem várias hifas, um conjunto delas, que se denomina micélio. Então, essa região aqui é onde ocorre todo o desenvolvimento do fungo, o crescimento, toda a respiração, toda a proliferação dele. Quando ele atinge a superfície do solo ou do fruto onde ele está, a gente tem a parte da hifa reprodutiva. Aqui, então, vai ocorrer a reprodução dos fungos, que pode ser por brotamento, esporulação, ou outras formas mais. Na imagem aqui a gente tem o cogumelo, então para representar o corpo de frutificação, aqui embaixo o micélio, o conjunto de hifas para o desenvolvimento do fungo. Aqui nessa região do chapéu do cogumelo e logo abaixo nós temos os esporângios. Os esporângios seriam a estrutura reprodutiva dos fungos. Então, com o passar do tempo, ele atinge o estágio de maturação e libera esporos para a formação de novos indivíduos. A nutrição dos fungos. A nutrição, como falei anteriormente, ela ocorre por absorção. Esse fungo vai se aproximar ali desse pão ou de uma fruta e vai liberar algumas enzimas digestivas. Elas vão agir digerindo aquela região onde afetou. Dessa forma, as moléculas serão absorvidas pelas hifas dos fungos. Essas hifas
vão passar a se alimentar mais, se reproduzindo, ampliando seu tamanho e liberando mais enzimas. E assim sucessivamente. Dessa forma o fungo vai tomando conta da região do pão e vai estragando o pão, que a gente fala, né? Vai ficando cheio de bolor. A partir daí ele cria novos esporos, né? E se prolifera. O modo de vida dos fungos. Eles podem ser decompositores, quando são saprófagos. Então, os saprófagos, eles realizam a decomposição da matéria orgânica, né? Podem ser parasitas, quando são causadores de doença, mutualísticos, quando vivem associados a outros seres vivos, causando algum benefício a ambos, ou quando são predadores, quando causam a morte do indivíduo afetado. Nós vamos ver cada um agora. Bom, os fungos decompositores. Então, são eles que fazem a decomposição dessa matéria orgânica. Liberam novamente sais minerais, magnésio, potássio, fósforo, cálcio, entre outros, e devolvem para a natureza. Nós sabemos, né, que o ser vivo, biologicamente, é constituído de vários elementos químicos. E é através da ação dos fungos que esses elementos químicos são devolvidos para o meio ambiente. E assim o ciclo da vida ocorre, né? Então, aqui no quadro a gente percebe os sais minerais são aproveitados, por exemplo, pelos organismos autótrofos, são as plantas que produzem seu próprio alimento. As plantas absorvem esses sais minerais e produzem alimento para os consumidores, nesse caso aqui, consumidor primário, os animais que vão se alimentar de frutos ou das folhas da planta. Assim, na cadeia alimentar, os outros organismos vão se alimentando posteriormente na cadeia e participando desse ciclo de energia. Porém, todos, ao chegarem ao final, vão acabar morrendo e se decompondo. E essa decomposição que é feita pelos organismos aqui saprófagos, os fungos. E agora, os fungos causadores de doenças, parasitas. Os parasitas podem ser parasitas de plantas, parasitas de animais ou principalmente de seres humanos. Os fungos, parasitas de seres humanos, causam principalmente as micoses, que podem ser as micoses de unha, micose de pele, né? Geralmente as pessoas afetadas por isso são as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas. Por quê? Então, após o banho, não conseguem secar direito as regiões dos pés, entre os dedos, né? O cotovelo, essas regiões assim. Então, são locais onde os fungos se proliferam e acabam causando as micoses, que devem ser tratadas devidamente, né, para controle e para não se proliferar assim tanto no corpo. Os parasitas de plantas, nós temos um exemplo, a ferrugem. A ferrugem, ela ataca as folhas, né, causando uma debilidade aqui na distribuição de proteínas. Os fungos também podem estabelecer relações de mutualismo, onde eles contribuem de alguma forma com o ser envolvido. Por exemplo, os líquens. Os líquens são a associação de fungos e algas. As algas oferecem nutrientes para os fungos e os fungos umidade e condições para que as algas se estabeleçam ali no tronco das árvores. Micorrizas, outra forma de mutualismo. Na micorrizas, os fungos se fixam nas raízes das plantas, com o objetivo de se alimentar e, além disso, auxiliar na absorção de nitrogênio. Sem eles, a planta não consegue absorver o nitrogênio necessário para a sobrevivência. Então, aqui a gente tem dois exemplos básicos de mutualismo. Os fungos também podem ser predadores. Suas hifas secretam substâncias aderentes que aprisionam os organismos
que tocam esse fungo. Por exemplo, os nemateumintos, que são uma espécie de vermes. Quando eles se aproximam, os fungos envolvem os nemateumintos com suas hifas e acabam sufocando ele, de forma que as hifas já absorvem a matéria orgânica do nemateuminto e ele acaba morrendo, certo? Então aí uma ação super predadora dos fungos. Os fungos predadores também foram utilizados na descoberta da penicilina. Então, a descoberta da penicilina foi ao acaso. Alexandre Fleming estava estudando alguns micro-organismos, algumas bactérias, e aí ele acabou esquecendo algumas placas de Petri sobre a bancada dele num dia que ele foi viajar. Aí tá, beleza, fechou o laboratório, deixou essas placas sobre a bancada. Quando ele voltou, no final do dia, ele percebeu que as placas estavam tomadas de fungo e que no local onde os fungos estavam, nenhuma bactéria tinha aparecido. Ou seja, com isso, o Alexandre Fleming percebeu que os fungos têm uma capacidade de eliminar as bactérias. Então, os fungos são predadores de bactéria. A partir daí, criou-se o primeiro antibiótico, remédios para nos livrarmos de doenças causadas por bactérias. Os fungos também podem ser utilizados na alimentação. Aí a gente tem como exemplo o champignon, utilizado para fazer pizzas e pastéis e outras coisas. Temos também a morchela, a truta. Nós temos também o shiitake, que seria utilizado nos pratos chineses. A reprodução dos fungos. Os fungos eles podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada, sendo que essas duas formas acontecem de forma paralela ou separadamente. Então, sexuada, nós temos a fusão dos núcleos gaméticos haploides, N, gerando zigotos diploides, 2 Ns. Na forma assexuada, nós temos a fragmentação, o brotamento ou a esporulação, que são processos também bem diferentes. Nesse quadro, a reprodução assexuada, observa-se a germinação, a formação dos esporos, haploides, N, logo forma-se a estrutura com os esporos, liberando esses esporos, ainda N, né? Então, isso tudo ocorre lá no micélio reprodutivo. No caso do cogumelo, é ali na região do chapéu. Embaixo aqui do chapéu do cogumelo, tem as hifas reprodutivas e a formação dos esporos. Esses esporos vão liberar gametas, germinando outros indivíduos. Além disso, a reprodução sexuada ocorre da seguinte forma. Então, nós temos a parte da plasmogamia, que é a fusão do citoplasma, né? Então, nesse momento, as hifas unem o citoplasma. Logo, ocorre o estágio de dicariótico, que seria os núcleos lado a lado. Eles ainda não estão unidos, mas estão no mesmo citoplasma. Logo em seguida, esses núcleos se aproximam e vão formar a cariogamia, uma fusão entre eles, gerando aí indivíduos 2Ns, tá? Logo em seguida, eles se dividem novamente pelo processo de meiose, formando a estrutura de esporos. Nesse momento, essa estrutura de esporos, o esporângio, ainda não está maduro. Aguardando alguns dias, o esporângio estoura. Quando ele estourar, ele vai liberar os esporos propriamente ditos, sendo que esses esporos, ao cair no substrato, no solo, vão gerar outros indivíduos. Classificação dos fungos. Os fungos são classificados em
ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos e zigomicetos. Lembrando que o sistema de classificação dos fungos ele está em constante estudo, né? A cada ano os cientistas tentam descobrir mais propriedades dos fungos para melhor classificá-lo. Porém, atualmente a classificação seriam esses 4. Vejamos. Os ascomicetos. Ascomicetos ou leveduras, eles realizam um processo de fermentação. São os fungos unicelulares. Aí, como exemplo, a gente tem as leveduras utilizadas na fabricação de cerveja, pão ou vinho. Em seguida, nós temos o basidiomicetos. Compreende os cogumelos comestíveis e os venenosos, os orelhas de pau e as ferrugens que afetam as folhas. Os deuteromicetos, que daí são fungos em forma de cone, os conidiais. Alguns representantes desse grupo têm grande valor econômico, como os fungos do gênero Penicillium, que são usados na fabricação de queijo gorgonzola. Na medicina, esses fungos também são importantes na fabricação da penicilina e no tratamento de várias micoses e outras enfermidades. Os zigomicetos, que são os bolores, os mofos, né, são importantes na decomposição da matéria orgânica. E aí, então, destaca-se os zigomicetos. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima aula!